amigos do Centro Espírita Amor e Caridade. É uma satisfação poder estarmos mais uma vez reunidos para tratar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu sou Rodrigo Daniel e estou muito feliz em mais uma vez estarmos aqui reunidos. Faremos uma reflexão, uma consideração sobre a parábola do Filho Pródigo. Antes de nós irmos às reflexões, eu convido aos amigos a uma prece. Peço que você se acomode aonde estiver, no sofá, cadeira, cama, enfim, eleve o seu pensamento a Deus, mantenhamos as vibrações de paz e oremos. Deus de infinita bondade, Pai, a Ti agradecemos o dom da vida, a oportunidade de estarmos encarnados no trabalho de renovação de nós mesmos. Permita-nos, Senhor, experimentar da Sua paz, do Seu amor, nesses momentos que refletiremos sobre os Teus ensinos, sobre o Teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, para quem desejar acompanhar a parábola do Filho Pródigo, vamos encontrar em Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. Eu sempre gosto de trabalhar com o Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias, porque ele nos traz notas explicativas que nos ajudam a refletir e a compreender um pouco mais as falas e os ensinos de Jesus. Dito isso, a parábola do Filho Pródigo, acredito que todos nós conhecemos. A parábola, de forma resumida, porque a ideia não é contar a parábola, mas nos identificarmos na parábola, é aquela do pai, Deus, né, que tem 2 filhos, e um deles pede a sua parte que cabe e parte para a vida longe da casa do pai, gastando tudo de forma dissoluta, e retorna à casa do pai, arrependido e renovado. Muito bem, dito isso, eu gostaria que a gente avaliasse essa parábola, nos encontrando muitas vezes nessa situação do filho pródigo. Haroldo Dutra Dias vai nos intitular essa parábola como parábola dos 2 filhos, porque nós temos também o irmão que ficou, e ele é alguém importante nas reflexões que faremos hoje. E, como eu disse, Evangelho de Jesus, se não servir na minha vida, na sua vida, ele é uma vã filosofia. Quando eu olho para a parábola e não me encontro nela, não tem problema na parábola, óbvio. O problema está em mim, que não consegui entendê-la ou compreendê-la na essência. Eu gostaria de fazer algumas analogias para que nós pudéssemos encontrar o nosso lugar em tudo isso. Nós vamos ocupar, muitas vezes na vida, os 2 papéis, do filho pródigo, aquele que se afasta do pai, daquele que ficou. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, o filho pródigo, vamos nos olhar para ele. A narrativa vai dizer que ele um dia chama o pai, pede a parte que lhe cabe e vai para uma terra distante. E aí eu fico fazendo uma analogia e pensando na nossa vida. Imaginemos nós ainda em espírito, no plano espiritual, preparando a nossa volta à matéria. Combinamos com os nossos mentores, com os amigos que conduzem a nossa encarnação, mediante as leis de Deus, que voltaríamos para cá e cumpriríamos o mais próximo possível daquilo que foi almejado. Viveríamos uma vida religiosa, no sentido de religados com Deus, com Jesus, enfim, religado conosco mesmo, no sentido de amor, de entendimento. Um belo dia, nós reencarnamos. Voltamos para cá, com toda aquela bagagem, com toda aquela proposta de religarmos, ou nos religarmos ao Criador. Vamos passando pela infância, pela adolescência, vai chegando à fase adulta, aonde, se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, não controlarmos os nossos desejos, se as nossas paixões não tiverem sob controle, eu vou deixando o quê? O materialismo, os desejos,
os prazeres materiais começarem a controlar a minha vida. Neste momento, eu começo a questionar a existência de Deus, começo a me questionar o que minha consciência vem me lembrando, e começo, muitas vezes, a viver, como diz a narrativa, dissolutamente. Começo a me afastar, então, do Pai. Percebam se não é a mesma atitude do filho pródigo. Aquele que rompe com Deus para viver a sua vida, para viver a vida como nós entendemos, materialmente falando. Só que doutrina espírita nos orienta, Livro dos Espíritos, questão 614, o que é lei divina ou natural? Eles vão responder que lei divina ou natural é a lei de Deus. É a única necessária e a única que fará capaz de nos fazermos felizes. E que nós, homens, só nos tornamos infelizes, desculpem, quando dela nos afastamos. E aí a gente vai pausar um pouco a história e vai fazer algumas reflexões. Quando nós, então, decidimos romper com o Pai e viver a vida dos prazeres materiais, da porta larga, dos excessos, e olha só, gente, viver a matéria não tem problema algum. Você utilizar-se da matéria, nós precisamos disso, nós estamos encarnados. Aqui nós estamos falando dos excessos. Muito bem. Quando eu, então, me entrego aos vícios morais, quer seja eles quais forem, aos vícios físicos, bebidas, drogas, enfim, sexo, tudo desregrado, eu tenho uma falsa ideia de felicidade. Por que eu vou dizer que ela é uma falsa ideia de felicidade? Porque ela é, no máximo, satisfação do ego. Porque quando aquela situação passa, nós já não sentimos mais aquela euforia e vamos querendo mais e mais para resolver fora de nós um assunto que está doendo dentro. E nós vamos percebendo claramente que começa a faltar algo na nossa vida. Vamos olhar para a resposta? A lei de Deus é a única que nos faz, então, felizes, porque felicidade é um estado para dentro. É a consciência de que eu estou fazendo o meu melhor. Muito bem, rompemos com Deus, vivemos de forma dissoluta. Aqui a narrativa, vai dizer que ele dissipou toda a propriedade, todos os seus bens, todos os seus recursos. E aqui, trazendo para a analogia que eu estou tentando construir com vocês, nós, vivendo longe da lei de Deus, dissipamos de fato todo o nosso patrimônio espiritual, moral, intelectual. Andamos, de verdade, como diz a narrativa, com os porcos. Estamos enlameados até o pescoço, com o perdão do trocadilho, porque queremos resolver um assunto que não está no outro, que está em mim, que é dentro do meu coração. Brigamos nesse momento com Deus, nos revoltamos com o Pai, com o Criador, porque estamos naquela situação, sem compreender e sem entender que somos autores e arquitetos de tudo aquilo que estamos vivendo, porque pelo livre-arbítrio, o tão propagado livre-arbítrio, eu decidi me afastar da sua lei. Eu decidi me afastar da vida religiosa, como eu disse, da religação com Deus. E para que não fique de forma só alegórica, o que é viver conforme a lei de Deus, gente? Será que é eu ir ao templo religioso toda semana? Será que é eu vir à casa espírita e ministrar inúmeras palestras? Será que é isso? Não. Lembra quando Jesus nos apresentou o maior mandamento? Porque eu vou repetir, eu sei que os amigos sabem, mas é importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu amor, e ao próximo como a ti mesmo. A questão de viver a lei de Deus é viver a lei de amor, gente. E aí eu te pergunto, você vive a lei do amor 24 horas por dia, 7 dias na semana?
você é capaz de respeitar o próximo, de se respeitar. Essa dificuldade que nós temos de nos amar, de nos entendermos como seres falíveis ainda, como seres que precisam de apoio, de entendimento. É por isso que nós nos afastamos de Deus, porque não queremos olhar para dentro de nós e resolver as nossas encrencas, as nossas situações que estão mal resolvidas, assuntos que precisam e requerem da nossa atenção, assuntos que demandam um esforço enorme para se transformar moralmente. É isso que é viver a lei de amor. É isso que é viver de acordo com a lei de Deus. E eles estão apontando que nós seremos felizes quando vivermos assim. Só que antes, amigos, existe uma luta muito grande que nós viemos rejeitando há séculos, que é o encontro comigo mesmo. Eu continuo fugindo, eu continuo me afastando, só que eu ainda não decidi resolver as encrencas que eu tenho dentro de mim. Aquelas sensações de ódio, de rancor que me tomam às vezes, aquelas situações que eu tenho aversão de resolver, aquela pessoa que eu julgo difícil e não quero falar com ela. É aí que mora as encrencas que precisam ser resolvidas. Senão, continuaremos agindo como o filho pródigo que, revoltado, e aqui eu vou pôr entre aspas, com Deus, parte para longe, como se o problema fosse esse. E o problema nada mais é, ou tudo é, eu evitar o encontro comigo mesmo. Vamos reforçar o ensino. Lei de Deus grafado na consciência de cada um. Questão 621 da obra O Livro dos Espíritos. Em reconhecendo essa afirmação, então, entendo que a minha consciência me cobra. E fugir dela mesmo não resolve a questão. Muito bem. Voltamos à narrativa e vamos encontrar o filho pródigo, aquele que partiu, já um pouco triste. Ele começa a fazer algumas reflexões. E eu vou trazer aqui para vocês o texto para que a gente reflita. A narrativa vai dizer assim, né, que ele apacentava os porcos, ele desejava saciar-se com as alfarrobas, que era a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Percebam que ele estava na situação espiritual, porque a conversa aqui sempre é espiritual, de penúria. Ele se sentia abandonado. Nem as migalhas que ele precisava as pessoas então davam. Por quê, gente? Quando nós partimos para viver os prazeres da carne, ou os prazeres da matéria, a porta larga que Jesus nos tanto fala, é cada um por si. Cada um tentando satisfazer os seus desejos e não preocupado mais com os outros. Mas é interessante que ele começa a arrepender. Ele começa a pensar assim, ó, na casa do meu pai, olha só, nós nos lembrando do plano espiritual. Na casa do meu pai, os seus servos tinham que comer. Os seus servos eram tratados com dignidade. Me parece que eu cometi um erro. Lá na casa do meu pai era melhor. Gente, a única moeda corrente no reino de Deus, nós nos enganamos no sentido de que achando que é o bônus hora que o nosso lar nos apresenta, aquilo é merecimento por obras, né? Mas a única moeda aceita no reino de Deus chama-se arrependimento. E esse filho, afastado da casa do pai, e olhem para vocês, olhem para mim, olhem para nós, afastado da casa do pai, que é o que nós nos encontramos, só nos resta o arrependimento e o desejo de equacionar e refazer toda essa situação. A narrativa vai dizer assim no versículo 17, mas caindo em si, e eu quero achar nota explicativa para caindo em si, ele vai dizer, né, o que eu já disse, que lá era melhor na casa do pai. Mas nota explicativa para caindo em si. Trata-se de uma explicação ou de uma expressão idiomática que pode ser substituída com relativa
precisão, por outra em português, caindo em si, ou seja, ensimesmando-se, entrando em estado de profunda reflexão. Eu vou repetir, entrando em estado de profunda reflexão. Quando nós percebemos que esse caminho que nós escolhemos muitas vezes não nos leva a lugar algum, a não ser nos manter presos no mundo de prova e expiação, experimentando as mesmas angústias, as mesmas dores, as mesmas decepções, é o momento de nós cairmos em si. E o que é cair em si? É olhar para dentro de si mesmo. É perceber que essa forma que eu venho vivendo só me traz angústia, mais dor, mais sofrimento. Que a forma como eu me relaciono com o próximo é uma forma de desamor, é uma forma de egoísmo, é uma forma de querer tudo para mim e nada para ele. E aí a nossa consciência vai nos lembrando que quando eu vivia lá com o Pai, era muito bom, porque lá eu tinha tranquilidade, eu tinha serenidade, eu tinha uma outra forma de encarar a vida. A religião, do modo geral, doutrina espírita, que é o meio aonde nós estamos, falando, ela nos convida a isso, a nos entrar para dentro de nós mesmos e perceber a forma que estamos vivendo, qual é o sentimento que nos traz. Então, o convite é voltar para dentro de si, se arrepender da forma que está vivendo, da forma que está conduzindo a sua própria vida, e procurar um retorno à casa do Pai. E é isso que esse irmão vai fazer. E é isso que eu te convido a fazer. Quando se sentir angustiado, triste, perturbado, está na hora de voltar para a casa do Pai. Porque o problema não está em Deus, o problema está em você, está em mim. Então, é para lá. Voltando, lembra, questão 614. O homem só se torna infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, aproximando dela, eu me torno feliz. Como é que eu faço isso? Me relacionando melhor com as pessoas. Reconhecendo as minhas falhas, os meus defeitos. Não como muleta para cometê-los, mas para entender que eu ainda preciso de tempo para refazer toda essa situação, todo esse entendimento. Mas tudo bem, vamos voltar para a casa do Pai. E olha só, depois de um tempo ensimesmado dentro de si, ele resolve voltar para a casa do Pai. E é muito curioso, e a gente precisa perceber isso, porque muitos de nós religiosos achamos que nós não precisamos, que estando dentro do círculo religioso, a questão está toda resolvida. E eu convido vocês a refletir um pouquinho a obra Paulo e Estevão, onde o apóstolo Paulo, já convertido ao Evangelho, mas ainda tendo que resolver questões muito grandes dentro dele. Ele se refugia, ele se entra para dentro de si mesmo, 3 anos no deserto, trabalhando, um trabalho de fiador para fora, mas fazendo um trabalho muito mais árduo, que era trabalhando o Evangelho dentro dele. Entender, gente, que eu devo amar o outro, a minha mente já entendeu, mas o meu coração ainda não aplica. Então, não se preocupem se esse chamado é agora. Vem para dentro de si mesmo. Gaste o tempo que for necessário para que reconheçamos que estamos vivendo de forma errônea. Ela não pode ser uma avaliação tão superficial e tão simplista como eu estou propondo. Ela demanda de muito tempo, muito trabalho, um trabalho árduo de reconstrução de nós mesmos. E aí, muito bem, um belo dia, nós levantaremos e voltaremos ao Pai. E a narrativa diz que ele faz exatamente isso.
né? Ele disse assim para o pai: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um de teus assalariados. Quer dizer, o filho pródigo se reconhece em falta e vai dizer ao pai: me aceite, Senhor, do jeito que for possível. Eu não quero muito, eu só quero que o Senhor me aceite. Muitas vezes, quando nós reconhecemos o nosso erro, nós cometemos um outro tropeço, que é cair em culpa. Reconhecer o erro é uma culpa, é uma situação, e cair em culpa é outra totalmente diferente. Por que eu estou dizendo isso? Reconhecer que nós erramos, pedir perdão para o pai, refazer a rota e voltar para a casa do pai é um trabalho de cada um de nós. Mas a culpa não pode nos paralisar. O filho se sente culpado por ter feito aquilo com o pai. E ele diz assim, me trate de qualquer maneira, mas me receba. Trazendo a analogia para os nossos dias, para o trabalho voluntário, para o nosso trabalho na casa espírita, Deus não espera a perfeição de nós. Porque se Ele esperasse, não teria trabalhador. Então, Ele sabe que nós vamos errar e tropeçar. Ele sabe que nós vamos cometer equívocos, mas Ele está nos convidando ao trabalho. Então, muitas vezes nos negamos ao trabalho dizendo: eu não sou digno, eu não sou capaz, olha, eu sou um pecador. E tudo isso é verdade, nós somos um pecador, mas digno do trabalho nós somos, porque é no trabalho de assistência, de amparo do outro, que eu transformo o meu coração. Então, quando nós formos ter essa conversa com Deus, podemos dizer assim: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu não fui um bom filho, mas eis-me aqui, teu servo, pronto para o trabalho. Essa visão do filho pródigo normalmente é a nossa visão, míope ainda de Deus, achando que Deus é um pai castigador, um pai que quer ver o mal do seu filho, e temos uma visão tão distorcida de Deus, porque Deus, na verdade, é bondade, é amparo, é entendimento. Muito bem, ele faz exatamente isso, um belo dia. Volta para a casa do pai. E no caminho, estando ainda longe, a narrativa diz que seu pai o viu. E aqui, gente, o pai é Deus, e os filhos somos nós, né? O pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e beijou-o repetidamente. Nota explicativa para compadecer-se, para a gente ver como que Deus nos trata, que deve ser a maneira que nós deveríamos nos relacionar conosco e com o próprio Pai. Nota explicativa, então, para compadecer-se. Ter compaixão, ter piedade, mostrar simpatia. O que o pai teve daquele filho? O pai teve compaixão dele. O pai mostrou por ele simpatia. Correu, pulou em seus braços e o beijou repetidamente. Olha como o Pai, Deus, nos recebe. Ele tem para conosco compaixão. Ele reconhece e entende que nós ainda vamos tropeçar. Teremos sim que reparar e reajustar os erros, mas Ele entende a gente. Ele é simpático conosco. No momento onde nós vivemos, a palavra de ordem e empatia, é isso que Deus está fazendo conosco. Ele foi empático, mas não dá para ser empático estando no lugar do outro, pensando como eu penso. Para eu ser empático e ser simpático com você, eu preciso estar no seu lugar, mas perceber as suas limitações, as suas dificuldades, para ter a compreensão de como você enxerga as coisas. Porque ir para o teu lugar pensando como eu penso, é o que nós fazemos há séculos. Julgamento, condenação, estupidez de criticar e condenar o nosso irmão. E aí o pai mostrou compaixão. E aí eu pergunto para você, pergunto para mim, sabe aquela pessoa difícil? É aquela que você pensou mesmo. Ela vai se aproximando de você. Imagina agora nesse momento. Ela vem se aproximando de você. Ela está se sentindo culpada.
arrependida. Muito provavelmente ela vem de cabeça baixa. O que você sente? Espírita não mente, hein? Será que a gente sente compaixão? Ou a gente sente aquele prazerzinho assim, tá vendo? Eu avisei para ele que ia estar errado. E a gente externa isso para ele, no primeiro momento. Em vez de abraçá-lo e beijá-lo repetidamente, a palavra é, eu te avisei, não te avisei? Você não quis me ouvir? Tá vendo no que deu? Você acha, amigo, que aquela pessoa se sentiu bem com as tuas palavras? Será que ele já não sabia de todos os equívocos e erros que ele tinha cometido? Será que ele não estava humilhado o suficiente para voltar à casa do Pai e ser recebido dessa maneira? Perceba como ainda somos duros e rudes de coração, quando temos a oportunidade de exercitar a lei do amor, aquela que nos traz felicidade. Nós somos rudes e amargos com aqueles que se voltam para próximo de nós. E aí, olha para a tua casa. Eu estou falando do seu irmão, do seu pai, do seu filho, da sua cunhada, do seu cunhado, do seu avô, daquele que está vivendo próximo de você, que está muitas vezes arrependido e precisa da sua compaixão para seguir em frente. Agora nós vamos tomar o lugar do filho pródigo. Eu sei que espírita não tem medo de morrer, porque espírita fala assim, eu quero morrer e ir para o nosso lar. Mentira! Espírita tem medo de morrer. Tanto é que se o ônibus do nosso lar parar na porta da sua casa agora, você sai para a porta do fundo. Você sabe por quê? Porque a gente vai evitar, e a palavra é evitar ao máximo, esse reencontro com o Pai. Sabe por quê? Porque a gente sente vergonha. Nós somos como esse filho pródigo. Ainda estamos na fase da vergonha, mas não estamos arrependidos. Então queremos evitar esse encontro. Lembrando sempre que não vai ter um tribunal te julgando. Vai ser você de encontro com a sua própria consciência. Eu, Rodrigo, de encontro com a minha própria consciência. Libertos da matéria, sem desculpas, perceberemos e reconheceremos o quão falhos e quanto nós negligenciamos essa lei. Se você, que está fazendo esse retorno simbólico para a casa do Pai, gostaria de ser recebido de que maneira? E eu não preciso da sua resposta. É claro que é com compaixão. É claro que você quer ser recebido com carinho. É claro que nós queremos ser recebidos por alguém que compreenda e entenda as nossas falhas, porque nós somos filhos de Deus e merecemos essa misericórdia. Lembre, então, na próxima vez, de agir assim com aquele que vai estar de frente conosco. E agora continua os ensinamentos. Então o pai o recebeu e o beijou. E ele vai dizer para o pai, eu não sou digno que entreis na tua vida. Me trate como um de teus servos. Né? Me trate como um de teus servos. Lado a lado, né? Enfim. E o pai vai responder assim para ele. E essa narrativa, gente, eu peço que vocês vão ao Evangelho de Lucas e leiam e reflitam, porque só o Rodrigo falando aqui, talvez não dê a grandiosidade do que é isso. Ele vai dizer assim, disse o pai para seus servos, trazei ele para fora, vestiu e dai um anel em sua mão e sandálias para os seus pés. Traz a melhor túnica, a melhor roupa para ele. Olha só como é que o pai recebeu o filho. Ele pediu que ele fosse vestido com a melhor roupa. O anel tinha toda uma simbologia à época. Sandálias para que ele não andasse descalços. E o pai diz mais. Trazei um novilho cevado, que tinha toda uma simbologia também. Sacrificai-o, e nos deletemos, comemoraremos comendo. Olha só. Ele esperava ser recebido pelo pai e ser como um de seus servos. E o pai reconhece que ele é teu filho e dá para ele a melhor roupa, o anel, a sandália e comemora, dizendo assim,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E todos começaram então a festejar. E eu vou repetir, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Nós vamos encontrar Jesus em outras narrativas dizendo: deixai que seus mortos enterrem seus mortos, e ativai e anuncia o reino de Deus. Espiritualmente, gente, quando nós nos afastamos da lei de Deus, quando nós decidimos viver a matéria na essência, deixar que ela nos controle, espiritualmente estamos mortos. É claro que biologicamente eu estou vivo, mas espiritualmente eu estou morto. É por isso que ele fala: meu filho estava morto e reviveu. Quando nós despertamos para os ensinos do Espírito, que é o que nós somos, nós estamos despertos, acordados para essa mensagem. Estávamos perdidos, vivíamos de forma dissolutamente, pensando no imediatismo, sem entender que o que precisa ser alimentado é o nosso espírito, né? Tanto quanto o nosso corpo. E foi encontrado. Então, preste atenção, o quanto Deus é bom para nós. Ele mandou Jesus e outros tantos e tantos mensageiros nos relembrar do quanto é bom viver a sua casa. E eles então comemoram a volta do filho pródigo. Muito bem. Lembrando que o filho foi aquele que dilapidou o patrimônio do pai, viveu dissolutamente e foi recebido com festa. Lembra que eu falei que o arrependimento é a única moeda corrente no reino dos céus? A mensagem para nós é: arrependei-vos e voltai para a casa do Pai, para que não aumentes as suas tribulações, as suas dores. Se identificaram, amigos, com esse filho pródigo? Nos encontramos muitas vezes nessa situação? Acredito que sim. E fica aqui a reflexão e peço para que pensem. E discordem do Rodrigo à vontade. A minha ideia não é trazer entendimento, é confusão. É fazer com que todo mundo pense e reflita sobre os ensinos. Muito bem, a conversa não para aí. Lembra do outro irmão? Do filho que ficou com o pai, trabalhando com ele? Agora nós vamos, muitas vezes, nos identificar com esse irmão. E esse irmão está falando diretamente com nós, cristãos, espíritas, especificamente. Então, eles estavam festejando. E nisso chega o irmão mais velho em casa, percebe o que está acontecendo, vê uma festa, não entende por quê, mas não entra. Chama um dos servos e pergunta o que está acontecendo. E o servo vai narrar. Seu pai está festejando porque seu irmão voltou. Ele estava perdido e foi encontrado, então seu pai está fazendo uma festa. Deus festejando a nossa volta. Né? Aí a narrativa vai dizer no versículo 28 assim: depois que ele ouviu toda essa história, ele ficou irado e não queria entrar. Olha só, gente. Aquele irmão conviveu com Deus, porque a narrativa está falando de alguém que viveu ao lado do Pai. Aprendeu a lei de amor, a lei de bondade, de benevolência, de indulgência, perdão das ofensas. Viveu as melhores das sensações, só que talvez ainda era algo superficial. Porque quando ele foi contrariado, ele ficou o quê? Irado, irritado, ódio. Espírita sente isso, gente? Sente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos o ensino na superficialidade e esquecemos de internalizar ele. Lembra do mundo de provas e expiações? Recebo a lição, internalizo e uma hora vou ser provado. Então ele demonstrou ira, raiva, não quis entrar. Sabe quem tem filho? Aquela criança de 2 anos que deita no chão e bate o pé e a mão, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Muitas vezes essa somos nós, porque fomos contrariados, um desejo nosso não foi atendido e nos revoltamos. Vamos encontrar de novo Deus, o Pai da narrativa, que sabe da situação e vai ao encontro desse filho mais velho.
e diz assim. O pai foi até ele e diz assim: perdão, gente. O pai, porém, saindo, o exortava. Me desculpem. O pai saiu ao encontro dele e o exortava. Nota explicativa para exortar. Confortar, consolar, requerer, convidar para vir, mandar buscar, implorar, suplicar, rogar. O pai vai ao encontro desse filho que está irado e suplica, implora que ele entre e festeje a volta daquele irmão que estava perdido e foi encontrado. E ele vai responder assim ao teu pai: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Nesse momento, gente, quando nós nos comportamos assim, contrariados, revoltados, brigados com Deus, e partimos para uma afronta, começamos a fazer troca com Deus. Percebam, Senhor, eu que fiz tanto, e o Senhor não me destes. Eu que faço tantas palestras na casa espírita, tantos passes, tantos assistencialismos, eu que sou tão bom, Senhor. Somos capazes de fazer isso com Deus. Nos intitulamos bons, melhores, e apontamos para a falha do nosso irmão. O que está acontecendo com nós, na verdade? Estamos vivendo a superficialidade do ensino. Não entendemos que o amor do Pai é para todos. Que Deus ama os seus filhos indistintamente e espera que nós compreendamos isso, que nós entendamos isso. Quando nós partimos assim, nós começamos então a fazer trocas com Deus. Querem ver uma situação? Eu sei que espírita não pensa assim, mas vamos lá. Sabe aquela coisa que você queria muito? Muito. E aqui eu vou usar um carro, por exemplo, de exemplo. Eu queria muito aquele carro, mas não economizei dinheiro, não melhorei a minha renda, não fiz nada para ter esse carro novo, mas eu queria. Como eu sirvo a Deus, eu espero que Deus mande esse carro na porta da minha casa. E aquele vizinho que você não gosta muito, um belo dia chega com aquele dito carro, igualzinho que você queria. Aí você vai para dentro de si mesmo e fala assim com Deus: Senhor, eu que sou seu servo, eu que trabalho tanto na sua obra, e o Senhor foi dar para ele? Que é isso, aquilo. Enumeramos os defeitos alheios. Apontamos para o erro do outro, diminuindo ele, querendo assim, dessa maneira, ser exaltado. Percebam se nós não agimos dessa maneira, amigos. Nos encontraremos muitas vezes na nossa vida, na posição de filho pródigo, apartado do pai, mas muitas vezes querendo o controle e querendo a prioridade, achando que Deus faz jeitinho, que Deus tem os preferidos dele. Esquecemos as recomendações de Jesus, que ele vai nos dizer que a cada um de vós será dado segundo as vossas obras. Muitos os chamados, mas poucos escolhidos. Esquecemos dessas reflexões. Reflexões essas que deveriam ser bálsamos na nossa vida. E ele vai apontar para Deus: quando chegou esse teu filho, que devorou todos os seus recursos, com prostituição, álcool, bebida, você sacrificou tudo para ele? Tipo assim, será que você não está errado, Deus? Nós temos essa tola pretensão de questionar Deus. De não sabermos os seus desígnios, mas querer controlar as suas decisões. Ó pobres de espíritos, de achar que somos entendedores dos desígnios do Pai. Ainda nos falta muita coisa. Os espíritos nos orientam, inclusive, que há um sentido que nos falta. Nós não desenvolvemos ele ainda. Depois de toda essa conversa agressiva, imagina que você fosse o pai e o filho tivesse essa conversa agressiva com você. Qual seria o tom da sua resposta? Não pode falar, só pode pensar. Vamos imaginar Deus. Agora vamos à narrativa e Deus respondendo. Porém lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Olha só.
para aquele que vive ao lado do Pai, que tenta aplicar a lei de amor, nós já recebemos muito, gente. Muito. E deveríamos estar gratos a Deus por isso. E aqui eu vou trazer alguns exemplos lúdicos para que a gente... Sabe aquela situação, aquele crime, aquela atitude que você reprova hoje no outro? E tem que reprovar, porque aqui eu não estou falando que nós temos que concordar com o erro, reprovar e julgar tem uma diferença. Nós deveríamos pensar assim: Senhor, quão grato eu sou por ter acesso ao seu Evangelho. Porque aquele irmão muito provavelmente não o tem. E é por isso que ele vive daquela maneira. É por isso que ele vive assim. Mas eu já recebi os teus ensinos. E não vivo mais daquela maneira. Há quantas e quantas encarnações, amigos, nós repetimos os mesmos erros. E se hoje estamos podendo refletir sobre o Evangelho de Jesus, deveria ser para nós motivo de alegria. Deus está dividindo o que é dele conosco. A sua lei, o seu amor. Ele está nos ensinando a forma de viver que vai trazer paz, tranquilidade, felicidade. Percebam como a gente distorce tudo? E o Pai está dizendo isso para ele. Filho, era necessário que a gente comemorasse. O teu irmão estava perdido, morto, reviveu, foi encontrado, apontando para nós assim: você não é capaz de amar nem o seu irmão? Você não está feliz de ter ele de volta? Será que importa tudo o que ele gastou de verdade? Será que os bens materiais devem suplementar o nosso amor? Eu não preciso concordar com o erro do meu irmão. Eu não preciso passar pano, que é a palavra da moda. Mas eu preciso compreendê-lo. Ter compaixão para com ele, porque eu preciso de compaixão. Se eu não consigo me alegrar com aquele que estava perdido e foi reencontrado, como é que eu posso querer acessar o reino de Deus? Porque o reino de Deus, aquele que Jesus diz que veio implementar na terra, não são os templos de pedra, não são os templos religiosos, é o seu coração, é o meu coração. Como é que eu não consigo me ter compaixão da dor do outro? É porque eu ainda estou doente, porque eu ainda estou enfermo do espírito. E essa proposta vem para nos renovar, para nos falar: olha para a dor do seu irmão, tenha compaixão dele, e se felicite se você já não comete mais esses erros, porque o Pai lhe concedeu a oportunidade de aprender um pouco mais sobre os seus desígnios, sobre as suas vontades. Eu espero, amigos, nesses minutos que passamos aqui refletindo, que nós possamos nos encontrar nesses papéis e termos atitudes diferentes, termos atitudes amorosas. Perdidos, afastados, voltemos à casa do Pai, na certeza de que Ele nos receberá de braços abertos. Nos receberá e nos dará a melhor recepção. É claro, é óbvio que refaremos os nossos erros, mas amparados pela lei de Deus e pelo seu amor, tudo será mais fácil. Não sejamos os hipócritas da época de Jesus, que, conhecedores da lei, aplicam ela com severidade no outro, mas não olham para si mesmo e não se renovam. Não seremos mais os sepulcros caiados que Jesus fala, por fora tudo pintadinho, bonitinho, e por dentro tudo podre, né? Que nós possamos olhar para a dor do outro e perceber que ele precisa do meu amor, da minha compaixão, como eu preciso da compaixão dos outros e do entendimento, porque eu ainda erro, falho, caio e vou levantar todas as vezes que for necessário. E precisamos do amor de Deus e do amor dos outros para que a gente possa se restabelecer e refazer o caminho de volta para casa. Muito obrigado por me ouvirem, por estarem aqui refletindo conosco. Que a mensagem que nós trouxemos possam ser para nós motivo de muita reflexão, entendimento. Rogo a Deus que os ampare e os proteja hoje e sempre. Antes de irmos embora, a nossa prece. Eu peço que todos elevem
seu pensamento a Deus e a Jesus, ao Pai, agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de trabalho, pela presente encarnação, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão mais velho, aquele que cuida incessantemente de nós, a gratidão. Obrigado por essa fonte inesgotável do seu amor estar entre nós, Senhor. Esse evangelho onde podemos beber e curar as nossas feridas. E assim, Senhor, um dia, bebendo desse evangelho, curaremos as nossas chagas e caminharemos reto a Ti. Beijo a todos, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.